aqui um outro formulário, que é esse formulário que aparece aqui. Vamos ampliar e vamos copiar, né, as informações do outro formulário, né? Então, nós temos aqui, vamos marcar, então, os dados. Vamos marcar os dados, por exemplo, aqui, olha, né? Outro botão do mouse, vamos copiar, né? E vamos jogar para o outro formulário, ok? Então, colamos, né? Para evitar que a gente tenha que, digamos, reinserir todas as informações novamente, ok? Então, vamos dar uma diminuída, tá certo? Esse é o formulário 3, né? O caption dele, até podemos mudar, né? O caption, vamos colocar aqui, olha, formulário 3, tá certo? Formulário 3, ok? Bom, então, novamente, esse formulário você tem o nome, tem o peso, tem a idade, tem a altura, ok? A princípio, então, o botão OK, né? Botão OK, uma função, certo? O botão cancelar, né? Seria o load me, tá? Para eu poder cancelar, fechar, né? Muito bem. Então, qual seria, a princípio, né, nesse formulário, né, uma função que a gente pudesse calcular, tá certo? Bom, quando nós acessarmos, então, no caso a planilha, né, a princípio a gente pode calcular, por exemplo, que é um cálculo que a gente poderia fazer, qual que é o IMC, tá certo? O IMC, tá certo? Então vamos inserir mais uma coluna, ou seja, para cada dado ele calcular o IMC, tá certo? O IMC com relação à questão da idade e da altura, ok? Então, para cada idade e altura eu tenho um IMC, né? Vamos marcar aqui, por exemplo, né? Vamos formatar aqui, tá certo? Bom, aqui nós temos então o formulário. Vamos tentar diminuir o tamanho desse botãozinho aqui, né? Podemos inserir aí um outro botão, que seria o botão referente ao... então, vamos lá. Botão formulário 3. Tá certo? Ele vai gerar uma outra sub, useform 3.show. Ok? Ponto show. Certo? Bom, então, nesse caso aqui, ao clique do botão, eu tenho que abrir o formulário, né? Muito bem. A princípio, o formulário, então, ele calcula o IMC. Tá certo? Então, eu tenho, então, o IMC. Vamos pegar aqui o módulo, tá certo? Então, vamos criar uma sub, né? Então, desculpa, uma sub não, uma função, né? Uma function, tá? Podemos chamar essa function de calc IMC, tá? E como parâmetro nós temos o quê? Né? Nós temos o peso, as double, ok? Peso as double, e nós temos a altura as double também, são dois parâmetros. Dois parâmetros que eu tenho, e essa função retorna double. Ok? Então veja, né? Nesse caso em específico, o que eu tenho? Né? Eu tenho uma função chamada calc IMC, que vai calcular IMC, né? E tem, né, como dados de entrada, a princípio parâmetros, que é um canal de comunicação com o que eu estou operando, né? O peso e a altura. Então, a princípio, esse peso se torna uma variável, né, dentro da função calc IMC. A altura também se torna uma variável dentro do calc IMC. Então, esses elementos são elementos que eu tenho que pegar de fora. Então, eu vou chamar a função
para isso, no momento que eu chamar a função, eu vou ter que usar, né, duas variáveis ou dois elementos que dão, né, os valores iniciais para que eu possa trabalhar na função. O retorno da minha função é double, certo? O retorno da minha função é double. Então, a princípio, nós já observamos que para que eu possa retornar elementos da função, eu uso o nome da função, né, MC, é igual ao peso dividido pela altura, né, vezes altura. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, isso é uma função, né? Bom, aonde que eu vou usar essa função? Tá certo? Muito bem, essa função, a princípio, né, ela será usada no formulário. Ok? Ela será usada no formulário. Então, no formulário 3, tá? Quando eu clicar aqui, a princípio não tem nada, tá certo? Não tem nenhuma informação. Vamos pegar então as informações referentes aqui ao formulário 2. Então eu tenho aqui, né, essa parte aqui só. Vamos copiar lá para o código do outro formulário aqui, né? Tá certo? Então vamos dar um Ctrl V, tá? Bom, nesse caso em específico, então, eu estou calculando os elementos referentes à utilização do comando find row e a definição de cada elemento da célula. Muito bem, nesse caso, temos os elementos e agora o que precisamos fazer é justamente colocar aqui a chamada da função, né? Bom, temos duas formas para fazer isso, tá certo? Podemos, a princípio então, qual é o local? É cells find row, né? Mais 1,5, que é a posição, tá? A princípio, se eu colocar o valor, ele vai pegar um valor, tá? E, basicamente, aqui eu teria que inserir ou fazer a chamada da função. Mas, a gente pode fazer diferente. Vamos colocar, então, fórmula R1C1, lembra lá, né? Que a gente já definiu isso em aulas anteriores, que é igual o quê? Aí você tem apóstrofo, que é igual, né? Aí chamamos a função calc, né? Calc IMC, tá? E dentro do calc IMC, quais são os parâmetros? Na verdade, são dois parâmetros, tá certo? São dois parâmetros, ok? O primeiro parâmetro é o peso e depois eu tenho a altura. Bom, o peso está aqui, ó. Então o peso é menos 3, tá certo? RC menos 3 e a altura RC menos 1. Ok? Então vamos colocar aqui, ó, RC menos 3, esse aqui é o peso, tá? E RC menos 1 é a altura. Ok? Então veja, eu estou fazendo a chamada de uma função aqui, né, dentro do código, né, do formulário. Tá? Então, se eu executar aqui, né, botão 3, vamos fazer a operação aqui. Colocamos, por exemplo, José, peso, sei lá, 20, né? A altura vamos colocar a idade, sei lá, 11, a altura 1,4, por exemplo, né? Então, se eu colocar OK, automaticamente ele vai me retornar 10. Por quê? Olha que no IMC, ele chama a função calc IMC, que é o nome da função, B2, D2. Quem que é B2? B2 é o peso, tá? E o D2 é a altura. Ok? E se nós observarmos, então, lá na função, aqui, ó, função, o que ele tem? Eu tenho o peso, tá aqui o peso, olha, tá certo? Aqui está o peso, ok? É o primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro é a altura. E o IMC é peso dividido por altura ao quadrado. Certo? Então, a princípio, né, nas nossas operações, eu tenho essa relação usando fórmula R1C1. Muito bem, então estamos usando fórmula R1C1. Tá aí, se você não quiser fazer dessa forma, existe uma outra forma,
que é justamente nós colocarmos o conteúdo da célula em variável, ou seja, dada a linha find row, a gente colocar